Eles acharam que uma mensagem no celular bastava para a mãe doente no hospital. Sou Benedita, 72 anos, merendeira aposentada morando em Nova Iguaçu desde o tempo do barro. Pensaram que eu ia murchar, mas meu táxi teve outro destino. 9 dias. Foram exatos 9 amanheceres olhando para o teto de gesso manchado de umidade daquele quarto de hospital pelo Sistema Único de Saúde. 9 dias sentindo o cheiro de álcool misturado com aquele caldo ralo que eles chamam de sopa, ouvindo o apito constante das máquinas no corredor e o gemido abafado das outras pessoas que dividiam a enfermaria comigo. Uma pneumonia dupla me pegou de jeito. O médico disse que, na minha idade, os pulmões já não têm a mesma valentia de antes. Faltou ar, faltou força nas pernas, e eu caí no quintal de casa, bem ao lado do meu pé de Comigo Ninguém Pode. Fui trazida de ambulância, sozinha, com o peito chiando como uma panela de pressão velha. Quando a porta do quarto se fechou no primeiro dia, eu tinha certeza absoluta de que seria questão de horas até o corredor encher de gente. Afinal, eu pari e criei 5 filhos. 5. Não era 1, não eram 2. Eram 5 bocas que eu alimentei com o suor do meu rosto, acordando às 4 da madrugada para pegar o trem lotado da Supervia, indo cozinhar para mais de 1.000 crianças numa escola estadual aqui na Baixada Fluminense. No primeiro dia de internação, eu ainda arrumava desculpas para eles na minha cabeça. O coração de mãe é uma terra onde a culpa dos filhos nunca brota fácil. A gente sempre arranca a erva daninha da decepção antes que ela crie raiz. Eu pensava comigo mesma, olhando para a porta. O Marcos deve estar preso em alguma reunião importante na Barra da Tijuca. O trânsito na Avenida Brasil é um inferno. O Marcos é o mais velho. Formou-se em administração porque eu vendia empadão de frango nos fins de semana para pagar a faculdade dele. Hoje ele anda de carro importado e tem um apartamento de frente para o mar. No segundo dia, a febre apertou. Eu suava frio, tremia debaixo daquele lençol fino que parecia papel. Olhei para o celular em cima da mesinha de cabeceira. Nenhuma ligação. A Sílvia deve estar atolada de trabalho naquela loja de bacana em Ipanema. Eu sussurrei para o travesseiro, tentando enganar a mim mesma. A Sílvia, minha segunda, sempre teve vergonha de dizer que morava em Nova Iguaçu. Quando arrumou um marido rico, a primeira coisa que fez foi mudar o sotaque e esquecer o caminho de volta para o subúrbio. No terceiro dia, a cama ao meu lado foi ocupada por uma senhora bem mais velha que eu, a dona Zezé. Na mesma tarde, o quarto se encheu com a família dela. Tinha filha, tinha neto, tinha até uma nora que trouxe um pote de gelatina e ficou penteando os cabelos brancos da sogra. O barulho do afeto alheio dói mais do que o silêncio quando a gente está sozinha. Eu virei de lado, fechei os olhos e fingi que estava dormindo para que ninguém visse as lágrimas quentes que escorriam e molhavam o travesseiro. Ali, eu esperei pelo Roberto. O Roberto é o filho do meio, o mais enrolado. Perdi as contas de quantas vezes tirei dinheiro da minha aposentadoria suada. Dinheiro que era para comprar a minha medicação de pressão, para cobrir os rombos que ele deixava no banco. Mas o Roberto não veio. O quarto, quinto e sexto dias se arrastaram como uma eternidade. A cada passo de enfermeira no corredor, meu coração dava um salto. A cada barulho de maçaneta, eu ajeitava a camisola desbotada, esperando ver o rosto da Carla ou do Júnior. A Carla é a mais religiosa de todos. Vive com a Bíblia debaixo do braço, casou com um pastor e passa os domingos pregando sobre o amor ao próximo. Pelo visto, o amor ao próximo dela não alcança a mãe numa cama de hospital. E o Júnior? Ah, o Júnior. Meu caçula, 35 anos nas costas e ainda manda as contas de luz para eu pagar. O menino de ouro que nunca cresceu. Chegou o 7º dia e a minha respiração começou a melhorar. Os antibióticos finalmente estavam vencendo a guerra no meu peito, mas outra coisa estava morrendo dentro de mim. Uma coisa que não tem remédio de farmácia que cure. O amor cego de mãe estava agonizando. Comecei a fazer um balanço da minha vida ali, deitada. Lembrei de quando fiquei viúva. Meu falecido marido, Valdir, morreu de infarto quando o Júnior tinha só 10 anos. Fiquei sozinha com 5 crianças numa casa de tijolo aparente que a gente estava construindo aos poucos. Fiz tripas coração.
Minhas mãos, que hoje são cheias de manchas e veias saltadas, passaram décadas descascando alho, cortando cebola, carregando panela industrial pesada o suficiente para quebrar a coluna de um homem feito. Eu chegava em casa cheirando a merenda escolar, com as pernas latejando, e ia direto para o tanque lavar a roupa deles. Tudo para que não faltasse nada. Tudo para que eles tivessem orgulho de mim. E onde estava o orgulho agora? Onde estava a gratidão? No 8º dia, a ficha caiu de uma vez por todas. Eu não precisava mais criar desculpas. A verdade é nua, crua e amarga como jiló. Eles não vieram porque não se importavam. Eu tinha virado um peso. Uma velha doente no subúrbio não rende foto bonita em rede social, não dá lucro, não traz benefício nenhum. Para eles, eu era só a dona do terreno gigante em Nova Iguaçu, o lugar onde a casa foi construída. Eu sabia, lá no fundo, que as conversas nos almoços de domingo, dos quais eu não participava mais, giravam em torno do valor daquele lote. Eles só estavam esperando a velha fechar os olhos para fatiar o meu suor e vender para o primeiro construtor que aparecesse. E então, no 9º dia, a porta abriu. Mas não era nenhum deles. Era o médico, o Dr. Felipe, um rapaz novo com cara de cansado. Ele olhou minha ficha, sorriu por trás da máscara e disse a palavra que todo doente quer ouvir. Dona Benedita, a senhora é dura na queda. Os pulmões estão limpos. Vou assinar sua alta. Já pode ir para casa. Tem alguém vindo buscar a senhora? Eu olhei para as minhas mãos sobre o lençol, as unhas sem fazer, a pele enrugada. Levantei a cabeça, olhei bem nos olhos dele e engoli o nó que estava trancando a minha garganta. Tenho sim, doutor. Pode deixar que eu me viro. Assim que ele saiu, a tela do meu celular acendeu na mesinha. Era uma notificação do WhatsApp. O grupo da família, que eles ironicamente chamavam de amor de mãe, estava silencioso havia dias. Coloquei meus óculos de leitura, aqueles de farmácia com a perna remendada com fita adesiva, e abri a mensagem. Era do Marcos, o filho mais velho. O filho que eu carreguei nas costas. A mensagem dizia, palavra por palavra: Mãe, melhoras. Estamos torcendo daqui. O doutor avisou que você tem alta hoje. Pega um táxi que a gente divide o valor depois. Beijos das crianças. Estamos torcendo daqui. Eu li aquela frase 3 vezes. Estamos torcendo daqui. Como se eu fosse um time de futebol jogando a 2ª divisão num domingo de chuva. Como se a minha vida, a minha dor, o meu sufoco nos últimos 9 dias fossem apenas um espetáculo que eles assistiam da arquibancada, do conforto de suas casas. Não havia um, estou indo aí. Não havia um, quer que eu leve uma roupa limpa? Não havia nem sequer uma ligação de voz para ouvir se eu estava respirando direito. Senti um frio subir pela espinha. Não era frio de febre, era o frio da lucidez. Dizem que a decepção não mata, mas ela ensina a viver. Naquele exato segundo, a Benedita que chorava escondida virou pó. A Benedita que guardava o melhor pedaço de carne do almoço para os filhos e comia o osso, morreu naquela cama de hospital. A enfermeira entrou logo depois. O nome dela era Jussara, uma moça boa que tinha me dado banho de esponja nos dias mais difíceis. Ela trazia as roupas que eu estava usando no dia que a ambulância me buscou. Um vestido de malha desbotado e meus chinelos de dedo. Dona Benedita, quer ajuda para se trocar? Ela perguntou, com uma pena nos olhos que me deu raiva. Eu odeio que tenham pena de mim. Não precisa, Jussara. Eu ainda tenho 2 mãos e 2 pernas que funcionam muito bem. Graças a Deus. Levantei da cama. As pernas tremeram um pouco, é verdade. 9 dias deitada deixam os músculos moles, mas a força que eu precisava agora não vinha das pernas. Vinha do ódio manso que se instalou no meu peito. Tirei a camisola do hospital. Vesti minha roupa de casa. Calcei meu chinelo de dedo. Senti a borracha gasta no calcanhar e aquilo me aterrou. Me lembrou de quem eu era. Eu sou Benedita. Eu construí uma casa com as próprias mãos. Eu não sou um estorvo para ser descartado com uma mensagem de celular. Peguei minha bolsinha de couro sintético, velha e descascada, onde guardava meus documentos. Meu RG amassado, meu cartão do banco, meu cartão do SUS. Estava tudo ali. A senhora vai ficar bem sozinha até o carro chegar? Jussara perguntou, me acompanhando até a porta do quarto. Vou ficar melhor do que nunca, minha filha. O que é do homem, o bicho não come.
E quem avisa amigo é. Eles me deram o aviso deles. Agora é a minha vez. Saí andando pelo corredor do hospital. O cheiro de doença foi ficando para trás. Peguei o elevador e desci até a recepção. A cada passo, a imagem da mensagem piscava na minha mente. Estamos torcendo daqui. Ah, eles iam torcer. Iam torcer muito, mas o jogo ia ser com as minhas regras a partir de agora. Passei pela porta automática de vidro e o calor de Nova Iguaçu bateu no meu rosto como um tapa de mão aberta. O sol do meio-dia fritava o asfalto. O barulho de buzinas, de camelô gritando, de moto passando a 1000 por hora. A vida lá fora não tinha parado por causa da minha pneumonia. O mundo não liga para as nossas dores. A gente é que tem que arrumar um jeito de se fazer respeitar. Andei até o ponto de táxi na frente do hospital. Tinha um motorista encostado num carro amarelo, fumando um cigarro. Um senhor grisalho, com a camisa desabotoada no peito por causa do calorão. Tá livre, meu senhor? Perguntei, a voz saindo firme, sem nenhum resquício da falta de ar de dias atrás. Tô sim, dona. Vai para onde? Para casa descansar? Ele perguntou, abrindo a porta traseira para mim, notando a pulseirinha de internação que eu ainda nem tinha arrancado do pulso. Entrei no carro. O banco de couro estava quente. O cheiro de cigarro misturado com aromatizador de maçã verde inundou minhas narinas. O motorista sentou no banco da frente e me olhou pelo retrovisor, esperando o endereço da minha casa. A casa que eles queriam vender. A casa que era o único motivo de eles ainda manterem aquele grupo de WhatsApp aberto. Olhei para o retrovisor, devolvendo o olhar para o motorista e segurei a alça da minha bolsa com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Não, meu filho, eu não vou para casa. Toca direto para o fórum da cidade e pode ir com pressa, que eu tenho um assunto muito sério para resolver com a justiça antes que o cartório feche. O táxi amarelo cortava as ruas esburacadas do centro de Nova Iguaçu, balançando a cada valeta que o asfalto mal feito tentava esconder. O calor de 38 graus da Baixada Fluminense entrava pela janela meio aberta, trazendo o cheiro de fumaça de óleo diesel dos ônibus velhos e o som das buzinas impacientes. O motorista, que me disse se chamar Seu Expedito, mantinha os olhos no trânsito, respeitando o meu silêncio. Ele devia achar que eu estava voltando do hospital para morrer em casa, quieta no meu canto, como manda o figurino das viúvas velhas. Mas a cabeça da gente é um lugar perigoso quando a ilusão acaba. Enquanto o carro avançava, eu olhava pelo vidro e não via apenas lojas de calçados baratos e camelôs vendendo capa de celular. Eu via a minha própria história espalhada por aquele chão quente. Encostei a cabeça no banco e fechei os olhos por um instante. O arfar cansado do meu peito, herança dos 9 dias de pneumonia, parecia o chiado dos trens do ramal Japere que eu pegava às 4 da manhã. Durante 30 anos, minha rotina foi a mesma. Eu acordava no escuro, passava um café forte no coador de pano, engolia um pão amanhecido com margarina e caminhava 10 quarteirões de terra batida até a estação. O vento frio da madrugada cortava o rosto, mas eu não podia parar. Tinha 5 bocas esperando em casa e mais de 1000 crianças esperando na escola estadual. Ergui minhas mãos e observei as palmas. A pele grossa, amarelada, cheia de calos que nunca sumiram. As cicatrizes de queimadura de óleo quente nos braços. Eles, os meus filhos formados e criados, olham para essas mãos hoje e sentem nojo. Acham que são mãos de uma velha inútil que não sabe usar um aplicativo de banco no celular. Mas foram essas mãos que levantaram panelas industriais de 20 quilos, cheias de sopa de feijão com macarrão. Foram essas mãos que descascaram sacos e mais sacos de alho, que lavaram os uniformes sujos de barro deles num tanque de cimento esburacado, esfregando sabão de coco até os nós dos dedos sangrarem. A força nunca me faltou. O que me faltava era a coragem de enxergar quem eu tinha criado. Mãe tem essa mania desgraçada de se fazer de cega para não ver a ruína da própria obra. A gente inventa desculpa, passa a mão na cabeça, engole sapo do tamanho de uma melancia só para manter a mesa de domingo cheia. Mas ali, no banco de trás daquele táxi, a venda tinha caído. E quando uma mulher que sobreviveu à viuvez aos 40 anos na Baixada Fluminense finalmente acorda, meu amigo,
Não tem tempestade que segure. Comecei a mapear a minha vida. Abrir as gavetas da memória que eu mantinha trancadas por pena deles. O Marcos, meu primogênito do carro importado. Ele acha que eu não sei como ele abriu aquela empresa de administração na Barra da Tijuca. Ele se esquece de que, 10 anos atrás, ele veio chorando na minha cozinha, dizendo que estava com o nome sujo e ia perder a chance da vida dele. Fui eu quem peguei as economias de uma vida inteira, dinheiro guardado num envelope pardo dentro de uma lata de leite ninho vazia, e dei na mão dele. Ele assinou um papel de pão, rindo, dizendo que era um empréstimo e que ia me devolver em dobro. Até hoje eu guardo aquele papel no fundo da minha Bíblia. Ele acha que aquilo não tem valor legal, mas ele não sabe que eu reconheci a firma da assinatura dele no cartório, por precaução de mãe desconfiada. E a Sílvia? A madame de Ipanema, que tem vergonha do meu sotaque. Ela conta para as amigas do marido rico que os pais eram fazendeiros no interior de Minas Gerais e que a mãe vive viajando pela Europa. Ela morre de medo que o marido, engomadinho, descubra que a sogra é uma merendeira aposentada que mora numa casa de telha de amianto. O que a Sílvia não imagina é que, até hoje, sou eu quem pago o carnê do INSS dela como autônoma. Porque sei que o marido não deixa nada no nome dela. Se eu parar de pagar e mandar os carnês antigos, com o meu nome de pagadora, para o endereço do escritório do marido dela, o castelo de cartas da madame desmorona em 2 tempos. O Roberto, coitado. O filho do meio sempre acha que é o mais esperto. Aquele que nunca foi me visitar no hospital porque devia estar correndo de agiota. Ele me fez assinar como fiadora de um empréstimo gigantesco no banco há 4 anos. Ele jurou que pagava em dia, mas o gerente do banco, o Dr. Cláudio, é filho de uma antiga vizinha minha. Ele me avisou mês passado que o Roberto está atrasando tudo e que vão executar a dívida em cima do meu terreno. O Roberto acha que eu sou analfabeta e não entendo de juros. Ele não sabe que eu guardo cada notificação do banco debaixo do colchão, esperando a hora certa de tirar o meu nome da reta e deixar o carro dele ser apreendido. A Carla, a santa do pau oco, que prega o amor a Deus e não ama quem lhe deu a vida. Quando ela casou com aquele pastor de meia tigela, eles não tinham onde cair mortos. Eu, com pena, deixei eles construírem um puxadinho nos fundos do meu terreno para fazerem os cultos. Hoje, a igreja cresceu. Virou um salão enorme de alvenaria. Eles cobram dízimo, enchem os bolsos e nunca me deram 1 centavo para ajudar a pagar a conta de água, que vem um absurdo. A Carla acha que o terreno é dela por uso capião de Deus. Mas o registro de imóveis da prefeitura diz outra coisa. E por fim, o Júnior. Meu caçula de 35 anos. Dorme até o meio-dia na casa dos fundos, traz mulher diferente toda semana, come a comida que eu deixo na geladeira e ainda reclama que a carne está dura. Ele depende de mim para ter um teto de graça. Ele acha que a mãe vai viver para sempre para limpar as cuecas freadas dele. Abri a minha bolsinha de couro sintético ali no táxi. O zíper estava emperrado de tão velho. Lá dentro, envolto num plástico amarelado para não sujar, estava o documento mais importante da minha vida. A escritura do meu terreno. Quando o Valdir morreu, o lote era só um matagal com uma meia-água levantada no fundo. A escritura não estava no nome dele, estava num contrato de gaveta enrolado. Fui eu, com o dinheiro das minhas empadas de frango e dos meus plantões dobrados na escola, que fui atrás da regularização. Eu juntei cada centavo, paguei os impostos atrasados da prefeitura, andei debaixo de chuva para falar com o antigo dono. A escritura, com o selo do cartório brilhando no papel grosso, está no meu nome. Benedita da Silva. Só no meu. Eles sempre acharam que o terreno era herança do pai, que eles tinham direito a uma parte, que era só esperar eu esticar as canelas para fazer o inventário e vender para uma construtora. Eles não sabem que, pela lei, aquilo é 100% meu. Eu posso vender, posso doar para um asilo, posso botar fogo se eu quiser. Chegamos, dona. É aqui na frente do prédio novo ou lá na entrada antiga? A voz do seu expedito me puxou de volta para a realidade. Olhei para fora. O prédio do Fórum de Nova Iguaçu estava ali, imponente, com suas portas de vidro fumê e paredes de concreto pintadas de cinza. Advogados de terno suando bicas andavam para lá e para cá, com pastas debaixo do braço. Mulheres com cara de choro sentavam nas calçadas esperando audiência.
Era o lugar onde a vida das pessoas era decidida no papel. Pode parar aqui mesmo, meu filho, na porta de vidro, eu disse, abrindo a bolsa e tirando uma nota de R$ 50 que eu guardava dobrada bem pequena para emergências. Entreguei o dinheiro para ele. Ele me devolveu o troco, algumas moedas e notas amassadas. A senhora quer ajuda para descer? Ele perguntou, olhando para os meus chinelos de dedo gastos. Obrigada, seu expedito, mas eu já caminhei por estradas muito piores sozinha. Fique com Deus. Abri a porta do táxi e coloquei o pé no asfalto quente. O calor subiu pelas minhas pernas como um abraço de boas-vindas da minha cidade. Eu ainda sentia uma pontada no pulmão esquerdo quando respirava muito fundo, mas a fraqueza da doença tinha dado lugar a uma adrenalina fria. Atravessei a rua e caminhei até a entrada do fórum. O segurança da porta, um rapaz forte de terno preto, olhou para mim de cima a baixo. Uma velha de vestido de malha desbotado, cabelo branco preso num coque mal feito e chinelo de dedo remendado, não é o tipo de cliente que frequenta os corredores acarpetados daquele lugar. Ele fez menção de dar um passo à frente para me barrar, mas eu ergui a cabeça, olhei bem no fundo dos olhos dele e não desviei. A autoridade não vem da roupa que a gente veste, vem da certeza do que a gente carrega no peito. Ele recuou e abriu a porta para eu passar. O ar-condicionado do saguão bateu no meu rosto, secando o suor da minha testa. O lugar cheirava a cera de chão e a papel velho. Fui direto para o balcão de informações. Atrás do vidro, uma moça mascando chiclete mexia no celular. Boa tarde, minha filha, eu disse, a voz soando alta o suficiente para ela largar o aparelho. Eu preciso ir na Defensoria Pública, na Vara de Família e Sucessões. E também preciso do setor onde a gente despacha pedido de reintegração de posse. A moça piscou, surpresa com a firmeza das minhas palavras. Ela me deu um crachá de visitante de plástico arranhado e apontou para o elevador no fim do corredor. Terceiro andar, senhora. Sala 304. Enquanto eu caminhava para o elevador, vi um homem de terno cinza, já com uns 40 e poucos anos, saindo de uma sala com um estagiário a tiracolo. Ele falava rápido, gesticulando. Tinha o cabelo ralo e usava óculos de aro grosso. Quando ele passou por mim, parou de supetão. Voltou 3 passos, apertou os olhos, me avaliando. Dona Benedita? Ele perguntou, a voz falhando um pouco. Eu parei e olhei para ele. Os traços por baixo daquelas rugas de preocupação de adulto me vieram à memória. Era o Evandro, o menino magricela, filho de uma lavadeira do bairro Botafogo, que estudava na escola onde eu cozinhava. Ele era o único que repetia a merenda 3 vezes. Eu sempre escondia uma concha a mais de carne moída debaixo do macarrão dele, porque sabia que era a única refeição decente que ele faria no dia. Doutor Evandro, olhe só para você, de terno e gravata, parecendo um juiz, eu disse, abrindo um sorriso pequeno, o primeiro em 9 dias. Os olhos dele se encheram d'água na hora. Ele ignorou o estagiário, ignorou o terno caro e me deu um abraço apertado. Um abraço de verdade, daqueles que meus 5 filhos esqueceram como se dá. Dona Benedita, a senhora salvou a minha vida naquelas manhãs. Eu só consegui estudar porque a senhora não deixava minha barriga roncar. O que a senhora está fazendo aqui no fórum? Aconteceu alguma coisa? Alguém machucou a senhora? O tom dele mudou, virou um tom de advogado pronto para a guerra. Eu olhei para o Evandro. Deus não escreve certo por linhas tortas, ele usa régua e compasso. Eu precisava de um advogado bom, alguém que conhecesse a lei e que, mais do que isso, conhecesse o valor da minha história. Machucaram Evandro. Machucaram o meu coração de um jeito que não tem remédio no mundo que cure. Eu respondi, apertando a alça da minha bolsinha de couro. Eu passei 9 dias internada com pneumonia. Nenhum dos meus filhos foi me ver. Eles acham que eu estou morta, só esqueceram de me enterrar. E enquanto eles torcem pela minha ida, estão fazendo planos com o teto que eu construí. O rosto do Evandro endureceu. A gratidão do menino com fome deu lugar à frieza do homem da lei. O que a senhora quer fazer, Dona Benedita? Eu quero colocar ordem na casa, meu filho. Quero tirar o nome de fiadora do Roberto. Quero notificar a igreja da Carla para pagar aluguel do meu terreno retroativo aos últimos 5 anos. Quero despejar o Júnior da casa dos fundos. E quero passar a escritura da minha casa para o nome de quem realmente merece.
com usufruto meu até o dia que eu fechar os olhos. Eu vim cobrar uma dívida, Dr. Evandro. Mas não é de dinheiro, é de respeito. Ele olhou para a minha bolsinha, depois para os meus olhos. Fez um sinal para o estagiário ir embora e me ofereceu o braço. Venha para a minha sala, Dona Benedita. O café lá é bom, mas não chega aos pés do seu. Vamos colocar tudo isso no papel hoje mesmo. Eles não fazem ideia de com quem estão mexendo. Eu segurei no braço dele e caminhamos pelo corredor brilhante. Cada passo que eu dava afastava a velha doente e ressentida, trazendo de volta a mulher de ferro que levantava paredes na Baixada Fluminense. A mãe que chorava escondida tinha ficado no leito do hospital. A mulher que desceu daquele táxi era a dona do próprio destino, pronta para cobrar cada gota do suor que eles acharam que podiam herdar de graça. O carro de aplicativo que o Dr. Evandro fez questão de pagar me deixou na porta de casa por volta das 3 da tarde. O sol de Nova Iguaçu castigava o asfalto e o mormaço subia do chão distorcendo a imagem do portão de ferro enferrujado da minha casa. Aquele portão que o Valdir soldou com as próprias mãos 30 e poucos anos atrás. Fiquei parada na calçada por 1 minuto, sentindo o peso da minha velha bolsa de couro sintético no ombro. O pulmão ainda repuxava um pouco quando eu puxava o ar quente, mas a fraqueza dos 9 dias de hospital tinha sumido. No lugar dela, crescia uma força fria, calculista, silenciosa. Empurrei o portão. O barulho estridente das dobradiças sem óleo ecoou pelo quintal de cimento queimado. Olhei para o canto perto do muro descascado, e lá estava o meu vaso de comigo ninguém pode. As folhas verdes e largas estavam sujas de poeira, mas a planta continuava firme, exatamente no lugar onde eu tinha caído sem ar antes da ambulância chegar. Dei um sorriso de canto de boca. Nós duas éramos feitas da mesma massa, difíceis de matar. Entrei na sala e o cheiro de mofo misturado com suor velho bateu no meu rosto. O ventilador de teto girava devagar, rangendo, apenas espalhando o ar quente. No sofá com o estofado rasgado estava o Júnior, meu caçula de 35 anos. Ele vestia uma bermuda de tactel suja, sem camisa, com o controle do videogame na mão e os olhos vidrados na televisão. Ao redor dele, 3 caixas de pizza vazias e garrafas de refrigerante pela metade decoravam o tapete encardido. Ele nem virou a cabeça quando eu fechei a porta de madeira. Pô, mãe, até que enfim. A senhora demorou, hein? O médico liberou de manhã. Achei que ia chegar a tempo de fazer um almoço. Tem nada na geladeira, só um resto de arroz duro. A Benedita de semanas atrás teria largado a bolsa, engolido o cansaço da pneumonia e ido para o fogão fritar um ovo para o menino de ouro não passar fome. Mas a Benedita que voltou do fórum era outra mulher. Eu sabia que a minha maior arma agora era o silêncio. Para pegar cobra criada, a gente não pode fazer barulho pisando em folha seca. Eles precisavam achar que eu estava exatamente como eles me viam. Uma velha macabada, gagá, inofensiva, à beira da cova. Soltei um suspiro longo, arqueei as costas para parecer mais curvada do que realmente sou e arrastei meu chinelo de dedo gasto pelo piso de cerâmica. A mãe tá muito fraca, meu filho. O peito ainda chia. Não dou conta de beira de fogão hoje, não. Pega uns trocados na minha bolsinha de moedas e vai comprar uma quentinha na pensão da Dona Lourdes. O Júnior bufou, jogou o controle no sofá com raiva e levantou, resmungando palavrões baixinho. Ele foi até a cozinha, catou as moedas que eu deixava num pote de margarina vazio em cima da geladeira e saiu batendo a porta de tela. Nenhum, como a senhora está, nem um copo d'água me ofereceu. Fui até a cozinha, peguei meu copo americano de vidro e abri a torneirinha do meu filtro de barro. A água desceu fresca, com aquele gosto de terra boa que acalma a alma. Bebi 3 copos. Cada gole era uma promessa que eu fazia a mim mesma. O meu celular de tela trincada apitou no bolso do vestido. Era o grupo da família no WhatsApp, o tal do amor de mãe. Sentei na cadeira de palha da cozinha, coloquei meus óculos remendados com fita isolante e abri a conversa. O Marcos tinha mandado um áudio de 40 segundos. Apertei o play. Mãe, a senhora chegou bem?
O Júnior mandou mensagem dizendo que a senhora tá meio baqueada ainda. Fica de repouso, hein? Não vai inventar de lavar quintal. Eu queria muito passar aí, mas o escritório tá uma loucura. Tô fechando um contrato de R$ 100.000 hoje. Não consigo sair da Barra. Final de semana que vem eu dou um pulo aí, tá bom? Beijo. Logo embaixo, a Silvia digitou: Nossa, mãe, que bom que teve alta. Eu tô com uma enxaqueca terrível hoje. O ar-condicionado da loja me fez mal. Descansa bastante. Vou ver se o motorista do meu marido consegue levar umas frutas para a senhora amanhã. As frutas nunca chegaram. A Carla, a pastora, mandou uma figurinha de pombinha branca com a frase: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, seguida de um texto pedindo oração, porque o som da igreja estava com defeito. Eu olhei para aquela tela iluminada e senti nojo. Um nojo profundo que embrulhava o estômago mais do que a sopa rala do hospital. Eles achavam que bastava jogar migalhas de atenção pelo telefone para manter a velha anestesiada. O seguro morreu de velho e eu ia garantir a minha apólice. Com os meus dedos grossos e cheios de calos de tanto descascar alho na escola pública, digitei a minha resposta, escolhendo cada palavra para parecer submissa. Tô em casa, meus filhos. A mãe tá muito fraca, mal consigo levantar da cama. A vista tá embaçada e as pernas tremem. Deus abençoe o trabalho de vocês. Não se preocupem comigo, eu vou ficar deitada. Enviei. No mesmo minuto, uma chuva de coraçõezinhos vermelhos subiu na tela. Eles estavam aliviados. A velha estava na cama, quieta, sem dar trabalho, apenas esperando a hora de partir e deixar o terreno livre. Os 30 dias que se seguiram foram uma peça de teatro, onde eu fui a atriz principal, a diretora e a roteirista. Na primeira semana, eu mal saía do quarto quando o Júnior estava em casa. Eu deixava o rádio de pilha ligado baixinho na rádio AM, tocando músicas antigas, para que ele achasse que eu passava os dias chorando de saudade do passado. Mas, assim que ele saía para a rua, eu trancava a porta da frente, abria o meu guarda-roupa de cerejeira e começava a trabalhar. Tirei todas as caixas de sapato que ficavam empilhadas no maleiro. Ali dentro estava a contabilidade de uma vida inteira. O brasileiro pobre aprende cedo que papel é a única coisa que prova que a gente existe. Eu guardava tudo. Separei os carnês do INSS da Silvia. Todos pagos na lotérica da esquina com a minha assinatura no canhoto. Fiz um pacote bem amarrado com elástico de dinheiro. Separei as notificações do banco com o nome do Roberto, aquelas que ele escondia quando o carteiro entregava, mas que eu achava no lixo e guardava. Separei o papel de pão com a assinatura do Marcos e o selo do cartório reconhecendo a firma. E, principalmente, tirei a escritura original do terreno de dentro de uma pasta plástica amarelada. O Dr. Evandro era um anjo que Deus colocou no meu caminho, mas ele não podia vir até a minha casa sem levantar suspeitas. Então, nós montamos um esquema. A Letícia, uma estagiária dele, começou a bater no meu portão 2 vezes por semana, fingindo ser revendedora da Avon. Ela era uma menina miúda, de óculos grandes, que entrava com uma sacola cheia de catálogos de cosméticos. O Júnior chegou a ver a menina uma vez. Tá comprando creme pra ruga agora, coroa? Vai gastar a aposentadoria com besteira? Ele debochou, passando pela sala de toalha. Eu fiz uma cara de coitada, encolhendo os ombros. É só um sabonete de erva doce, meu filho. A menina precisa vender para pagar a faculdade. Enquanto o Júnior entrava no banho, a Letícia abria o catálogo e eu deslizava os documentos originais para dentro da revista. Ela guardava na bolsa, me entregava as cópias que o Evandro mandava eu assinar e ia embora de mansinho. Cada assinatura minha naquelas procurações era um tijolo que eu tirava da casa de ilusões que os meus filhos tinham construído. No 15º dia, o Roberto resolveu aparecer. O filho do meio, aquele que não pisou no hospital porque estava fugindo de cobrador. Era uma terça-feira à noite. Ele entrou com um sorriso amarelo, trazendo um saco de pão doce da padaria. Lobo em pele de cordeiro. Oh, minha rainha, como é que tá essa força? Trouxe aquele pãozinho com creme que a senhora gosta. Eu estava sentada na mesa da cozinha, desfiando um frango com as mãos trêmulas que eu forçava a tremer ainda mais. Oi, Roberto, a mãe tá indo, né? Empurrando com a barriga. Senta aí. Ele sentou, bateu os dedos na mesa de fórmica, nervoso. Olhou para os lados para ver se o Júnior estava perto. Mãe,
É o seguinte, eu tô com um negócio imperdível engatilhado. Coisa rápida, tiro e queda. Mas o gerente do banco pediu uma atualização cadastral. Como a senhora é minha fiadora naquele empréstimo antigo, eu preciso que a senhora assine essa folha aqui. É só para atualizar o endereço, besteira. Ele puxou um papel dobrado do bolso da jaqueta de couro velha. Eu sabia exatamente o que era. Era uma renegociação de dívida. Ele queria rolar os juros e botar a minha casa como garantia de novo. O doutor Evandro já tinha me avisado que ele tentaria isso quando a corda apertasse no pescoço. Eu peguei o papel. Segurei de cabeça para baixo por alguns segundos. Depois, apertei os olhos, afastei o papel do rosto, pisquei várias vezes e deixei a folha cair na mesa, soltando um suspiro cansado. Ai, Roberto, a mãe não consegue ler nada. As letras estão dançando. O médico lá do SUS disse que a falta de oxigênio na pneumonia afetou a minha retina. Eu tô vendo tudo turvo, meu filho. Não consigo nem assinar meu nome direito mais. A mão não obedece. O rosto dele murchou na hora. A frustração transbordou pelos olhos. Mas, mãe, é só fazer um rabisco. Eu seguro a sua mão. Eu recuei fazendo cara de choro. Não me força, Roberto. Eu tenho medo de assinar errado e o banco brigar com você. Deixa eu ir no posto de saúde na semana que vem ver se arruma um óculos novo. Aí eu assino. Prometo. Ele bufou, pegou o papel com raiva, amassou e enfiou no bolso. Levantou da mesa sem nem comer o pão que trouxe. Tá bom, mãe. A senhora nunca facilita a minha vida mesmo. Fica aí com a sua vista ruim. Eu me viro. Ele saiu batendo o portão. Eu fiquei na cozinha sozinha. Peguei o pão doce, dei uma mordida generosa e mastiguei devagar. O gosto da vitória antecipada era mais doce que o creme de confeiteiro. Eles eram tão arrogantes que nem por um segundo desconfiaram que a velha ignorante estava 10 passos à frente. Aos domingos, o teste de paciência era com a Carla. O puxadinho que ela e o marido pastor tinham feito nos fundos do meu lote tinha virado um salão que cabia 50 pessoas. O culto começava às 19 horas. O barulho da bateria mal tocada e dos gritos no microfone faziam as janelas da minha casa tremerem. Num desses domingos, a conta de água chegou. O relógio era um só para o terreno inteiro. A igreja usava água à vontade para lavar o salão, usar os banheiros, encher o bebedouro dos fiéis. Quando o carteiro jogou a conta por baixo do portão, o Júnior pegou e jogou no meu colo enquanto eu assistia à missa na televisão. Aí, coroa, R$ 680. Vai ter que tirar do dinheiro dos seus remédios, porque eu tô duro. Eu olhei para aquele papel. R$ 680. Um dinheiro que eu ia ter que tirar da minha comida porque a minha filha santa não queria pagar a parte dela. Eu dobrei o papel devagar e guardei no bolso do vestido. Deixa que a mãe dá um jeito, Júnior. Deus provê. E Deus providenciou mesmo, na forma de mandados judiciais. Durante esses 30 dias, a execução silenciosa foi perfeita. O doutor Evandro trabalhou como um leão. Ele entrou com uma liminar para me retirar imediatamente como fiadora do Roberto, provando no banco que o contrato anterior tinha vícios e que minha renda de aposentada não cobria a garantia. Ele preparou uma notificação extrajudicial cobrando da Igreja da Carla 5 anos de aluguéis retroativos pelo uso do espaço não desmembrado do meu terreno, com ordem de despejo em caso de não pagamento em 30 dias. Para a Sílvia, Evandro mandou um pacote registrado direto para o escritório de advocacia do marido dela, no centro do Rio de Janeiro. Dentro, todas as cópias dos carnês do INSS pagos por mim, acompanhados de uma carta formal exigindo o reembolso dos valores, sob pena de processo por abandono material de idoso. Contra o Marcos, entramos com uma ação de cobrança de dívida, com base no documento reconhecido em cartório, bloqueando preventivamente as contas da empresa dele, de administração na Barra da Tijuca. E, finalmente, o golpe de mestre. O cartório registrou a doação do meu terreno. Eu passei a propriedade inteira para o nome de uma fundação beneficente que cuidava de crianças órfãs na Baixada Fluminense, a mesma fundação que geria a escola onde eu cozinhei a vida toda. Porém, com uma cláusula de usufruto vitalício irrevogável. Enquanto eu respirasse, a casa era minha. Quando eu morresse, eles não herdariam nem um grão de poeira daquele quintal. Para o Júnior,
Evandro preparou uma ordem de desocupação do imóvel em 15 dias. Ele era maior de idade, saudável, e não tinha direito nenhum de morar de favor na minha propriedade. O 30º dia caiu numa sexta-feira. Era o dia em que os oficiais de justiça sairiam às ruas. Era o dia em que os correios entregariam as cartas registradas. Era o dia em que o bloqueio judicial bateria no banco. Acordei às 5 da manhã, no mesmo horário que eu acordava para pegar o trem da Supervia. O céu de Nova Iguaçu ainda estava escuro, pintado de um roxo profundo. O ar estava fresco. Fui para a cozinha, enchi a chaleira de alumínio amassada e coloquei no fogo. O cheiro do pó de café forte coado no pano encheu a casa, espantando o cheiro de mofo. Passei manteiga num pão francês, sentei na minha cadeira de palha e liguei o rádio de pilha na estação de notícias. O locutor falava sobre o trânsito na Avenida Brasil. Eu comia em paz. Uma paz que eu não sentia desde que o Valdir era vivo. A casa estava em silêncio absoluto. No quarto ao lado, o Júnior roncava alto, sonhando com a vida mansa que ele achava que duraria para sempre. Em Ipanema, a Sílvia devia estar dormindo em seus lençóis de algodão egípcio. Na Barra, o Marcos devia estar planejando qual carro novo ia comprar no final do ano. Na casa do pastor, a Carla devia estar sonhando com os dízimos do próximo domingo. E o Roberto, em algum canto, achava que tinha escapado de mais uma dívida. Eles estavam todos dormindo, mergulhados na arrogância de quem acha que o amor de mãe é um tapete para se limpar os pés sujos. Tomei o último gole de café, limpei a boca com as costas da mão calejada e olhei para o relógio na parede. 6 da manhã. O expediente do fórum logo ia começar. Eu ajeitei a postura, não tinha mais dor, não tinha mais fraqueza. Eu era a tempestade que se formava no horizonte, invisível, mas implacável. Eles dormiam tranquilos debaixo do teto de suas ilusões, sem saber que a velha merendeira já tinha riscado o fósforo e estava apenas esperando o vento levar o fogo até a porta deles. O relógio da cozinha de parede, aquele de plástico em formato de bule que o Valdir comprou numa feira de domingo, marcava exatas 10 horas da manhã. O rádio de pilha continuava ligado baixinho em cima da geladeira, tocando um modão antigo de viola. Eu já tinha varrido o quintal, lavado a minha xícara no tanque e sentado de volta na cadeira de palha. O meu celular, com a tela trincada no canto, estava deitado no meio da mesa de fórmica branca. Eu olhava para ele como quem olha para uma panela de pressão, esperando o pino começar a chiar. E não demorou. Às 10h15, a tela acendeu. Não era mensagem no grupo da família. Era uma ligação direta. O nome na tela piscava: Marcos, o primogênito, o dono da empresa de administração na Barra da Tijuca. Deixei tocar 3 vezes. Respirei fundo, ajeitei os óculos remendados no rosto e apertei o botão verde, colocando no viva voz. Mãe, a senhora está me ouvindo? A voz dele não tinha aquele tom manso e superior de sempre. Estava esganiçada, ofegante. Estou ouvindo, Marcos. Aconteceu alguma coisa, meu filho? Parece que viu assombração. Mãe, que loucura é essa? Eu fui passar um pagamento da empresa agora de manhã, um contrato de mais de R$100 mil, e o gerente do meu banco me ligou dizendo que minhas contas estão bloqueadas, todas elas, pessoa física e jurídica. Tem um mandado judicial de cobrança no meu CNPJ. Disseram que a senhora entrou com uma ação de execução contra mim. O que é isso? Um erro do banco? Alguém roubou seus documentos? Eu encostei as costas na cadeira de palha. O coração bateu compassado. Nenhuma pena, nenhum remorso. Não tem erro nenhum, Marcos. E ninguém roubou nada, não. Fui eu mesma. Fui lá no fórum com o Dr. Evandro. Lembra daquele papel de pão que você assinou na minha cozinha 10 anos atrás? Rindo, dizendo que ia me pagar em dobro o dinheiro que eu tirei da minha lata de leite ninho para salvar a sua pele? Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Eu só ouvia a respiração acelerada dele. Mãe, a senhora guardou aquilo? Aquilo não tem valor legal. A senhora está gagá? Isso vai quebrar a minha empresa. Eu tenho funcionários, tenho a prestação do carro importado. O cartório achou que tinha valor, meu filho. A firma da sua assinatura foi reconhecida direitinho. Eu posso estar velha, o peito pode chiar de vez em quando, mas a minha cabeça funciona muito bem. Você me deve, Marcos. Com juros e correção monetária de 10 anos.
O juiz concordou comigo. Agora você se vira com os seus advogados caros. A senhora ficou louca. Eu sou seu filho. A senhora está me destruindo. Ele gritou. Louca eu fiquei naqueles 9 dias deitada no hospital público esperando você aparecer. O que é do homem o bicho não come, Marcos. E o que é da sua mãe, você não rouba mais. Desliguei na cara dele. A sensação foi como beber um copo de água gelada do meu filtro de barro num dia de 40 graus. Refrescante, limpa. Antes que eu pudesse colocar o celular de volta na mesa, ele começou a vibrar feito louco. Eram mensagens de áudio da Sílvia, uma atrás da outra. Eu apertei o play. O som do choro histérico dela encheu a minha cozinha. Mãe, pelo amor de Deus, o que a senhora fez? O Eduardo recebeu um pacote hoje cedo lá no escritório dele, no centro do Rio. Um pacote com todos os canhotos do meu INSS, com a sua assinatura. Tinha uma carta de um advogado dizendo que a senhora vai me processar por abandono de idoso se eu não devolver cada centavo que a senhora pagou nos últimos 15 anos. O Eduardo está furioso. Ele descobriu que a senhora mora em Nova Iguaçu. Descobriu que a senhora era merendeira. Ele está ameaçando pedir o divórcio. Mãe, ele disse que eu sou uma farsa. Por que a senhora fez isso comigo? Eu sou a vergonha da sociedade agora. Eu apertei o botão para gravar um áudio de volta. Minha voz saiu firme, sem tremer uma corda vocal. A mentira tem perna curta, Sílvia. Você teve vergonha das mãos calejadas que te criaram, mas não teve vergonha de usar o dinheiro da minha aposentadoria para pagar o seu carnê e posar de madame autônoma. O seu marido rico agora sabe de onde você veio. Se você tiver vergonha na cara, devolve o meu dinheiro. Se não tiver, a gente se vê na audiência. Melhoras para a sua enxaqueca. Mandei. Eu sabia que o dominó estava caindo rápido demais. Quando o castelo de cartas desmorona, a poeira sobe para todos os lados. E a poeira em Nova Iguaçu estava prestes a levantar debaixo do meu próprio teto. Ouvi o barulho de uma buzina forte lá no portão. Depois de novo. 3 vezes. Passos pesados desceram a escada da casa dos fundos. Era o Júnior, meu caçula. Ele passou pela janela da cozinha de bermuda, descalço, coçando a cabeça, xingando por ter sido acordado antes do meio-dia. Fiquei olhando pela fresta da cortina de renda. O Júnior abriu o portão de ferro enferrujado. Do lado de fora, não era um amigo dele. Era um homem de camisa social azul clara, segurando uma prancheta de madeira, o oficial de justiça. Eu não precisava ouvir a conversa para saber o que estava acontecendo. Vi o homem entregar um papel amarelo para o Júnior e pedir para ele assinar um canhoto. O Júnior olhou para o papel, apertou os olhos por causa da claridade do sol e, de repente, o corpo inteiro dele enrijeceu. Ele deixou a caneta cair no chão. Nesse exato momento, a porta do salão da igreja nos fundos do lote bateu com força. A Carla vinha marchando pelo quintal de cimento queimado. Ela segurava um envelope pardo nas mãos, tremendo dos pés à cabeça, com o rosto vermelho de fúria. A Bíblia que ela sempre carregava debaixo do braço não estava lá. E como se o diabo estivesse organizando o roteiro daquela manhã, um carro prateado freou bruscamente na rua, subindo metade do pneu na minha calçada. Era o Roberto. Ele desceu do carro batendo a porta com tanta força que o vidro quase estilhaçou. O fuzuê estava armado no meu quintal. Os 3 filhos que moravam mais perto se encontraram ali, no meio do sol de rachar, cada um segurando o papel da própria ruína. Eu levantei da cadeira, alisei o meu vestido de malha desbotado, calcei meus chinelos de dedo e abri a porta da cozinha. Parei na pequena varanda, encostada no pilar de tijolo aparente. Fiquei ali, calada, olhando para a cara deles. Quando me viram, os 3 vieram para cima como uma matilha de cachorros raivosos. A senhora ficou maluca de vez? O Júnior foi o primeiro a berrar, sacudindo o papel amarelo na minha direção. Isso aqui é uma ordem de despejo. 15 dias. O juiz está mandando eu sair da casa dos fundos em 15 dias. Como assim? Eu sou seu filho. Para onde eu vou? A senhora está com o demônio no corpo. A Carla gritou por cima dele, as veias do pescoço saltadas. Uma notificação me cobrando 5 anos de aluguel atrasado pelo espaço da igreja? Com a ameaça de lacrar as portas do templo, a senhora está tocando na obra de Deus. Deus vai pesar a mão na senhora. Vocês não sabem de nada. O Roberto empurrou o Júnior para o lado, cuspindo as palavras.
Eu fui no banco agora. O gerente cortou o meu crédito. Disse que a senhora revogou a fiança e alegou fraude no contrato. O banco bloqueou o meu carro. Vão tomar o meu carro hoje à tarde por causa da senhora. Eles falavam todos ao mesmo tempo. Um choro feio, de gente mimada que a vida inteira bebeu água limpa na fonte dos outros e agora estava com raiva porque a bica secou. Eu levantei a minha mão direita. A mão grossa, marcada de queimadura de óleo, com as juntas tortas de tanto esfregar roupa no tanque. Eu não falei alto. Eu não gritei. Eu apenas levantei a mão. A autoridade de uma mãe que não tem mais medo dos filhos pesa mais que uma bigorna caindo no chão. O silêncio engoliu o quintal. Só se ouvia o barulho dos carros passando na rua lá fora. Terminaram o show? Eu perguntei, a voz saindo fria, arrastada, cortando o calor da manhã. Eles piscaram, assustados. Aquela não era a Benedita que eles conheciam. A Benedita deles pedia desculpas, abaixava a cabeça, passava um café e corria para o banco para resolver o problema de todo mundo. Mãe! O Roberto tentou baixar o tom, mudando a tática para o vitimismo. A senhora não precisa fazer isso. A gente sabe que a senhora ficou chateada por causa do hospital. Foi um erro nosso, a gente admite. Mas não precisa destruir a vida da gente. Tira esses processos. A gente vende esse terreno gigante aqui, pega o dinheiro, paga as minhas dívidas, compra uma salinha para a igreja da Carla, aluga um kitnet para o Júnior e a senhora vai morar com a Silvia na Zona Sul. A gente resolve em família. Eu dei uma risada. Uma risada que rasgou a minha garganta, seca e amarga. Vender o terreno? Eu repeti, descendo o pequeno degrau da varanda e caminhando até ficar bem no meio deles. Olhei nos olhos de cada um. O covarde foge do olhar. O culpado pisca. Nenhum deles sustentou os meus olhos por mais de 3 segundos. Vocês acham que isso aqui é sobre dinheiro? Vocês acham que eu estou fazendo um leilão para ver quem me dá mais atenção? Enfiei a mão no bolso do vestido e tirei um papel dobrado. Não era uma cópia, era um documento timbrado com o selo dourado do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Iguaçu. Vocês sempre fizeram as contas com o meu suor. Achavam que eu era só o fantasma que guardava a herança de vocês. Pois bem, prestem muita atenção no que a velha Gagá vai dizer. Desdobrei o papel devagar. Este terreno não está mais à venda, e ele não vai para o inventário quando eu morrer. Sabem por quê? Porque ele não é mais meu. Nem de vocês. Os 3 franziram a testa ao mesmo tempo. O Júnior deu um passo para trás. Como assim não é mais seu? A senhora vendeu? Cadê o dinheiro? Perguntou a Carla, o tom de pastora dando lugar à ganância nua e crua. Eu não vendi, Carla. Eu doei, de papel passado e assinado. Doei o lote inteiro, a minha casa, a casa dos fundos do Júnior e o pedaço onde está a sua igreja. Doei para a fundação do orfanato da Baixada Fluminense. Doou? O Roberto gritou, levando as 2 mãos à cabeça. A senhora ficou completamente lelé da cuca. O terreno vale quase R$1 milhão. Valeu cada calo da minha mão, Roberto. Eu esbravejei, e dessa vez a minha voz trovejou no quintal, fazendo os 3 recuarem. O ódio manso tinha virado um leão rugindo. O terreno é da fundação agora, mas com uma cláusula muito simples. Usufruto vitalício. Enquanto o meu coração bater, quem manda aqui sou eu. Quando eu fechar os olhos e for morar com Deus, as escavadeiras do orfanato vão entrar por aquele portão e derrubar tudo isso aqui para construir alojamento para criança sem pai nem mãe. Vocês não vão herdar nem um prego enferrujado dessa casa. O choque no rosto deles foi a coisa mais bonita que eu vi na minha vida inteira. Mais bonito que novela das 8. Era o pavor absoluto. A ficha caindo do 10º andar e espatifando no cimento quente. Mãe, a senhora não pode fazer isso comigo. Eu não tenho onde morar. O Júnior começou a chorar. Um choro de menino grande, de homem feito que nunca aprendeu a lavar as próprias cuecas. Você tem 15 dias, Júnior. Pega as suas roupas, junta o seu videogame e vai procurar um rumo. 35 anos nas costas, meu filho. Filho a gente cria para ser homem, não para ser carrapato. A Carla começou a rezar alto, chorando, dizendo que aquilo era perseguição divina. Não bota o nome de Deus na sua malandragem, Carla. Eu cortei a reza dela. Deus não é fiador de caloteiro e muito menos dono de imobiliária.
Você pregava o amor ao próximo todos os domingos no meu quintal, mas não foi capaz de atravessar a rua para ver se a sua mãe estava viva no hospital público. A notificação de aluguel atrasado está valendo. Ou você paga os 5 anos de aluguel da igreja para a minha conta, ou o juiz manda lacrar as portas da casa do Senhor na semana que vem. Eu virei para o Roberto, que estava branco que nem papel, encostado no carro dele, tremendo. E você, Roberto? Achou que era o malandro do bairro, né? Achou que a velha não sabia ler contrato. O seu carro vai ser apreendido. E eu não vou assinar nenhum papel de bala para você nunca mais. Vai aprender a ser honesto na marra. Nesse momento, meu celular tocou de novo na mesa da cozinha. O toque alto ecoou pelo quintal silencioso. Eu sabia que era o Marcos ou a Sílvia, ligando desesperados do conforto das suas vidas de rico, vendo o dinheiro escorrer pelo ralo da justiça. Deixei tocar. A música do rádio de pilha lá dentro se misturava com o som do telefone e o choro espremido dos 3 adultos na minha frente. Eu dobrei o documento do cartório de volta, bem devagar, e guardei no bolso do meu vestido. Olhei para o meu pé de comigo, ninguém pode no canto do muro. Ele estava verde, forte, bebendo o sol da manhã. Quando eu passei 9 dias naquela cama do Sistema Único de Saúde, afogando no meu próprio pulmão, eu fechei os olhos esperando a porta abrir. Eu esperei o Marcos, esperei a Sílvia, esperei o Roberto, a Carla, esperei o Júnior. Eu esperei os 5 pedaços do meu coração entrarem por aquela porta. A minha voz embargou por 1 segundo. A lembrança da dor rasgou o peito de novo, mas eu engoli seco. A fraqueza não tinha mais moradia em mim. E o que eu recebi? Uma mensagem de celular. Estamos torcendo daqui, vocês disseram. Como se a minha vida, o meu sufoco, a minha dor fosse um joguinho de futebol de domingo. Como se eu fosse uma palhaça num circo e vocês na arquibancada. Dei as costas para eles e subi o degrau da varanda, segurando na maçaneta da porta da cozinha. Antes de entrar, eu virei o rosto por cima do ombro, olhando para aquelas 3 figuras destruídas no meio do meu quintal. Pois bem, meus filhos, vocês pediram e a mãe atendeu. O jogo virou. Eu estou dentro da minha casa, viva, forte e dona de mim. E vocês, do lado de fora das minhas costas, podem continuar fazendo exatamente o que prometeram. Continuem torcendo daqui, porque eu vou assistir a queda de vocês de camarote. Entrei, fechei a porta de madeira e passei a tranca de ferro, deixando o choro e o desespero deles derretendo no asfalto quente da Baixada Fluminense. O barulho da tranca de ferro deslizando na porta de madeira da minha cozinha soou como o apito final de um trem chegando na última estação. O clique seco ecoou pelas paredes descascadas, e por um instante eu fiquei ali, parada, com a testa encostada na madeira quente. Do lado de fora, o burburinho continuava. O Júnior chutava um balde vazio no quintal, xingando os céus e a própria sorte. A Carla chorava grosso, daquele jeito esganiçado de quem perdeu o palco. O Roberto acelerava o motor do carro, cantando pneu no asfalto rústico da rua, fugindo da vergonha que ele mesmo plantou. Eu fechei os olhos e respirei fundo. O ar entrou limpo nos meus pulmões. Não tinha mais chiado. Não tinha mais o peso da pneumonia. E, acima de tudo, não tinha mais o peso esmagador da culpa. A sociedade brasileira ensina que a mãe tem que ser uma santa sofredora, que a gente tem que dar a carne, roer o osso, engolir o espinho e ainda sorrir, agradecendo a Deus pela mesa cheia. Mas quem inventou essa regra nunca lavou a cueca de um homem de 35 anos que não sabe dizer um muito obrigado. Quem inventou essa cartilha nunca ficou 9 dias num leito de hospital público, esperando um carinho que nunca chegou. Caminhei até o meu filtro de barro, peguei o copo americano e enchi de água fresca. Bebi devagar, sentindo o gosto de terra boa lavar a minha garganta. A casa estava em silêncio, um silêncio que por décadas me deu pavor. Quando o Valdir morreu, o silêncio era o meu maior inimigo, porque ele me lembrava que eu estava sozinha com 5 bocas para alimentar. Mas agora, sentada na minha cadeira de palha, ouvindo apenas o chiado do rádio de pilha em cima da geladeira, o silêncio era a música mais linda que eu já tinha escutado. Era o som da minha liberdade. Os dias que se seguiram foram uma faxina.
Não daquelas de jogar água no cimento queimado e esfregar com vassoura de piaçava. Foi uma faxina na alma, no terreno e na vida. O prazo de 15 dias do Júnior passou voando. No 14º dia, ele apareceu na sala com 3 sacos de lixo preto cheios de roupas amassadas, o videogame debaixo do braço e uma cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança. Ele parou na porta da cozinha, esperando que eu fosse fraquejar, esperando que a mãe velha fosse chorar, pedir desculpas e mandar ele desfazer as malas. Eu estava no fogão, mexendo uma panela de arroz com alho. Eu tô indo, mãe. A senhora venceu. Vou dormir de favor no sofá de um amigo meu. Espero que a senhora consiga dormir à noite sabendo que botou o próprio caçula no olho da rua. Eu desliguei o fogo, limpei as mãos no meu avental de pano de prato e olhei bem para ele. Eu vou dormir o sono dos justos, Júnior. E você vai finalmente aprender a acordar para a vida. O mundo não é a casa da sua mãe. Passar bem. Ele virou as costas e saiu pisando duro. Quando o portão bateu, eu fui até a janela da sala e vi a figura daquele homem enorme descendo a rua, arrastando sacos de lixo. Não senti pena. Senti que estava, finalmente, terminando de criar o meu filho. O sofrimento ensina o que o mimo destrói. Com a Carla, a coisa foi mais barulhenta. 2 dias antes de o juiz mandar lacrar o salão, encostou um caminhão-baú na frente de casa. Ela e o marido pastor passaram a tarde inteira carregando cadeiras de plástico, ventiladores de parede e caixas de som. Eles alugaram um galpão caindo aos pedaços num bairro vizinho, bem mais longe e bem mais caro. Quando ela estava saindo com a última caixa, parou no portão e gritou para quem quisesse ouvir na rua que eu era uma mulher sem Deus no coração, que eu ia queimar no fogo do inferno por fechar as portas de uma igreja. Eu saí na varanda, comei a regar o meu pé de comigo, ninguém pode, e respondi, sem alterar a voz. Deus não mora em parede de tijolo não, Carla. Deus mora na verdade. E quem usa a fé para esconder a própria ganância já está no inferno faz tempo. Vai com Deus, minha filha. E não esquece de pagar os honorários do Dr. Evandro. Os outros 3 eu não vi mais. O Roberto perdeu o carro. O banco tomou na mesma semana. Fiquei sabendo pela vizinha da padaria que ele arrumou um emprego de carteira assinada numa distribuidora de bebidas carregando engradado. O suor honesto ia fazer bem para as costas dele. O Marcos teve que vender o carro importado e fazer um empréstimo gigantesco no nome da empresa para pagar a dívida atualizada que me devia. O dinheiro caiu na minha conta, redondinho, até o último centavo. E a Sílvia? A Madame de Ipanema. O Dr. Evandro me contou que o marido dela fez um escândalo no escritório de advocacia. Eles não se separaram, porque divórcio de rico dá muito trabalho. Mas ele cortou os cartões de crédito dela e agora ela tem que pedir autorização até para comprar um pão de queijo na esquina. Ela pagou os carnês do INSS que eu cobrei, morrendo de medo do processo vazar para as amigas da alta sociedade. Com o dinheiro que o Marcos e a Sílvia me devolveram, eu não fui viajar para o exterior. Eu não fui comprar roupa cara em shopping. Eu nasci no barro da Baixada Fluminense, e é aqui que a minha raiz se espalha. Eu chamei o seu Zé, um pedreiro antigo do bairro, um homem bom de serviço. Mandei pintar a minha casa inteira. Um amarelo bem vivo, cor de gema de ovo caipira, para espantar qualquer sombra do passado. Troquei o telhado de amianto velho por telhas de cerâmica vermelha. Arranquei o portão enferrujado e coloquei um portão novo, de alumínio branco, que abria sem fazer barulho. A casa dos fundos, onde o Júnior morava, e o salão onde a Carla pregava, eu mandei derrubar tudo. Contratei um tratorzinho. O barulho das paredes caindo foi a minha terapia. No lugar daquele entulho, mandei o seu Zé plantar grama, fazer uns canteiros de flores e levantar um caramanchão de madeira com um banco de praça embaixo. O meu quintal virou um pedaço do céu no meio de Nova Iguaçu. Foi num sábado de sol ameno, uns 2 meses depois daquele furacão, que o Dr. Evandro bateu no meu portão. Ele não estava sozinho. Trazia com ele a dona Margarida, a diretora da fundação beneficente para a qual eu tinha doado o terreno no papel, e umas 10 crianças do orfanato. Meninos e meninas de 7, 8, 10 anos. Crianças com o joelho ralado, cabelo cortado rente, olhos grandes e famintos de vida.
Crianças que a vida tinha jogado para escanteio, assim como os meus filhos tentaram fazer comigo. Eu já sabia que eles vinham. Desde as 5 da manhã, eu estava com a barriga no fogão. As minhas mãos, cheias de calos e veias saltadas, aquelas mesmas mãos que os meus filhos tinham vergonha de mostrar para os amigos, estavam sujas de farinha de trigo e manteiga. Eu fiz 2 assadeiras gigantes de empadão de frango, daquele com a massa que derrete na boca e o recheio bem temperado com alho, cebola, azeitona e cheiro verde. Fiz um bolo de fubá com erva doce que deixou a rua inteira cheirando a saudade. Passei 2 garrafas térmicas de café e fiz uma jarra de suco de limão com bastante gelo. Quando eu abri o portão, a barulheira daquelas crianças invadiu o meu quintal limpo. Eles correram para a grama nova, encantados com o espaço. A dona Margarida, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso largo, me deu um abraço apertado. Dona Benedita, a senhora não existe. A fundação não tem palavras para agradecer o que a senhora fez. Quando o Senhor a chamar, daqui a muitos e muitos anos, esse terreno vai virar o novo pavilhão de aulas dessas crianças. A senhora garantiu o futuro de dezenas de pequenos. Eu olhei para aquelas crianças correndo, rindo, brincando de pique-pega no lugar onde antes ficava a igreja da mentira e o quarto da preguiça. Os meus olhos encheram de água, mas dessa vez não era tristeza, era transbordamento. Dona Margarida, quem agradece sou eu. Eu passei 30 anos enchendo a barriga de criança na escola estadual. Eu sei o que é a fome. E eu sei o que é o abandono. Eu criei 5 filhos do meu ventre que esqueceram quem lhes deu a vida. Mas Deus é tão bom que me deu a chance de ser mãe de quem realmente precisa, mesmo no fim da minha jornada. A casa é de vocês. Nós arrumamos uma mesa comprida debaixo do caramanchão novo. Eu comecei a cortar os pedaços de empadão. O doutor Evandro, de terno sem gravata e mangas dobradas, ajudava a servir o suco. Quando eu coloquei um pedaço bem servido de empadão no pratinho de papel de um menino negro, miúdo, de olhos muito vivos, ele olhou para mim, deu um sorriso que mostrava a falta de um dente na frente e disse: "Obrigado, vó. Tá com um cheiro muito bom." Vó. A Sílvia tinha 2 filhos, o Marcos tinha 3. Meus netos de sangue. Crianças criadas em apartamento com carpete que não sabiam o que era brincar na terra. Crianças que foram ensinadas a não gostar de vir no subúrbio ver a avó pobre. Eu não via meus netos de sangue há mais de 3 anos, mas ali, ouvindo aquele menino desconhecido me chamar de vó com tanta naturalidade, com tanta gratidão, eu entendi o verdadeiro sentido do legado. Família não é o sangue que corre na veia. Sangue até pernilongo tem. Família é quem segura a sua mão quando o ar falta. Família é quem respeita o seu suor, quem valoriza a sua história, quem não te descarta quando você fica velha e não serve mais para carregar o peso do mundo nas costas. A tarde passou como um sopro de vento bom. Eles comeram até raspar a assadeira. O bolo de fubá sumiu em minutos. Quando o sol começou a baixar, pintando o céu de Nova Iguaçu daquele laranja forte que prenuncia a noite quente, eles se despediram. Cada criança me deu um abraço. Abraço de verdade, apertado, com cheiro de suor de brincadeira. O doutor Evandro beijou a minha mão antes de sair. A senhora é uma fortaleza, dona Benedita. Se precisar de qualquer coisa, a senhora sabe o meu número. Eu não preciso de mais nada, meu filho. O que eu tinha para cobrar da vida, eu já cobrei. Daqui para frente, é só lucro. Eles entraram na van da fundação e foram embora. Eu fechei o meu portão de alumínio branco. Deslizei a tranca. A luz amarela do poste da rua acendeu, iluminando o meu quintal. Eu caminhei devagar até a varanda, arrastando o meu chinelo de dedo. Sentei na cadeira de palha que eu tinha levado lá para fora. A noite estava estrelada, coisa rara na Baixada Fluminense por causa da fumaça da cidade. Pensei nos meus 5 filhos. Talvez um dia, daqui a muitos anos, quando a vida tiver batido o suficiente neles, eles entendam o que eu fiz. Talvez eles percebam que a maior lição que uma mãe pode dar não é pagar as dívidas deles, mas ensiná-los a arcar com as próprias escolhas. Eu não tirei nada deles. Eu apenas recuperei o que era meu por direito. Eu devolvi a eles a responsabilidade sobre as próprias vidas. Quem sabe, com as próprias pernas, eles não aprendam a andar direito. Se aprenderem, ótimo.
Se não aprenderem, o problema já não mora mais no meu quintal. Eu cumpri a minha missão. Trabalhei, cozinhei, lavei, sofri, adoeci e me curei. Eu desci ao fundo do poço da decepção e voltei escalando as paredes com a força dos meus próprios dedos. A sociedade quer que a mulher idosa seja invisível. Querem que a gente sente num canto da sala, rezando o terço, esperando a morte chegar, enquanto os mais novos loteiam o que a gente construiu com sangue. Mas eu sou Benedita. Eu vim do tempo em que o asfalto era barro. Eu sobrevivi à viuvez, à pobreza, ao trabalho pesado e a uma pneumonia dupla. Eu não nasci para ser fantasma na minha própria história. Olhei para o meu pé de comigo ninguém pode no vaso novo, forte, viçoso. Nós duas sobrevivemos. E sobrevivemos inteiras. A vida é um tear onde a gente passa anos costurando o tapete para os outros pisarem. Mas chega uma hora, meus amigos, que a linha acaba. E quando a linha acaba, a gente tem que ter a coragem de levantar, sacudir a poeira, enrolar o tapete e caminhar descalça sobre o próprio chão. O amor de mãe pode até ser incondicional, mas o desrespeito de um filho tem limite, tem troco e tem juros. Tomei o último gole do café que restou na minha xícara, sentindo a brisa suave da noite refrescar as cicatrizes das minhas mãos. E sorri ao constatar que, pela primeira vez em 72 anos, a dona absoluta do meu destino era eu mesma.